Bom, é, bom dia a todos. Tinha eu sumido desse grupo de debate durante um tempo, né? Porque as minhas postagens eram apagadas. E eu debatia muito aí nesse grupo com uma cidadã chamada Gisvânia, ou Gisvania, sei lá como é que se pronuncia o nome dela, mas acho que era Gisvânia. E debatia, né? A gente debatia sobre a história do cristianismo, né? Onde ela colocava na cabeça dela que a história real do cristianismo era a história que a igreja de Roma contava para ela, e não a história que os historiadores imparciais contam. Sim, inclusive alguns padres católicos romanos, né? Eles confirmavam que esses historiadores imparciais diziam. E a Gisvânia não, ela acreditava naquilo que o Papa, naquilo que a Igreja de Roma dizia para ela, assim como diz para todos os praticantes da fé da Igreja de Roma, né? Debatíamos assuntos como, por exemplo, o termo católico usado nos primeiros séculos, né? Onde lá no século II um pai da igreja usava o termo católico e os católicos romanos de hoje usam a passagem do pai da igreja naquela época para poder afirmar com todas as letras que a igreja de Roma é a igreja verdadeira, sendo que naquela época não existia, e nenhum católico romano prova isso, jurisdição universal de um único bispo sobre todos os outros bispos. Isso não existia. Inclusive, muitos pais da igreja também não aceitavam essa jurisdição universal de um bispo sobre todos os bispos. Quando o termo católico era usado lá no princípio do cristianismo, ele estava se referindo à catolicidade, à universalidade da Igreja de Cristo, onde haviam várias igrejas em vários locais e cada igreja tinha um bispo, tinha uma liderança distinta. O bispo de uma igreja, ele não era submisso ao bispo de Roma. Não existia jurisdição do bispo de Roma sobre as outras igrejas no cristianismo primitivo. Isso durante os 3 primeiros séculos, todos nós sabemos disso. É isso que a história diz, é isso que a patrística dos primeiros séculos dizem, e não tem como os romanistas confrontarem isso, né? Eles vão vir com passagens aí de pais da igreja que vêm de data superior ao 3º século, né? Para poder justificar a jurisdição do bispo de Roma, do papado, no caso, sobre todas as outras igrejas. O que, na verdade, não existia, né? O papado apareceu séculos mais tarde, isso é comprovado pela história. Eu não vou ficar aqui dando aula de história para ninguém, não vou ficar gastando muito a minha voz, porque não era esse o intuito, né? Eu estou acompanhando aí de longe o debate e tô vendo aí um cidadão que eu não sei dizer o nome dele direito, aí Joner, sei lá. Ele está dizendo aí sobre a intercessão dos santos, e sim, eles batem na mesma tecla, na mesma ladainha de sempre. E eu já fui apologista católico romano, né? A partir do momento que eu primeiro comecei a estudar história e depois eu comecei a estudar a patrística, né? Conheço muito bem a patrística, obrigado, né? Inclusive debati a patrística com a Gisvânia e ela fugia. Sempre era assim. Quando eu colocava a patrística, colocava diversos pais da igreja que criam justamente no mesmo cânon bíblico que nós evangélicos cremos, e ela fugia. Colocava muitos pais da igreja que eram contra o uso de imagem já na igreja primitiva e ela fugia. Enfim, agora para esse cidadão aí que abriu o post aí, abriu a postagem, aliás. Eu pergunto para você, meu camarada. Eu já fui apologista católico romano, como eu já disse, e sei que os santos, eles não escutam, né? Isso segundo o catolicismo romano prega. Os santos, eles não escutam oração. A oração chega neles através da comunhão dos santos, né? Quer dizer, o padre Gargamel, o padre Paulo Ricardo, ele disse que Maria sabe daquilo que Deus quer que ela saiba, correto? Por exemplo, se tem 300 pessoas orando para Maria ao mesmo tempo, pedindo a intercessão dela, ela no momento não está ouvindo, mas ela vai ouvir o que Deus quer que ela saiba. Aí eu pergunto para vocês, como se daria isso? Se daria... Eles estão lá no céu, lá, adorando a Deus lá, né? Maria está lá sentada no trono, né? Porque o catolicismo romano já colocou ela como fazendo parte da Trindade, é o que mostra aí muitas imagens de vocês.
E como se daria Maria ouvir essa oração, cara? Por exemplo, Deus chegaria nela e falava: "Ô, Maria, seguinte, vem cá. Tem o Joner Romão ali, mais 300 católicos pedindo tal oração para você. E as orações são essas, essas e essas. Então, eu sou Deus, tô te dando oração, intercede por esses católicos junto a mim. Vamos lá, Maria. Tô aguardando, intercede aí, bora." É assim que funciona? Porque já que a gente não pode chegar direto a Deus, que nós somos soberbos, né? Os filhos das serpentes protestantes são soberbos, eles não podem chegar direto a Deus. Mas o católico romano, né, como foi a única soberana igreja fundada por Cristo, a única instituição religiosa fundada pelo maior católico romano que teve, que foi Jesus Cristo, não é isso? Então eles estão com a razão. E a razão deles diz que Maria escuta aquilo que Deus quer que ela escute. Então vamos lá. Como que se dá essa comunhão dos santos para você? Seria como se fosse um telefone sem fio, aquelas brincadeiras que a gente fazia quando era criança? Por exemplo, meu nome é André. Aí a menina falava lá: "O André é bobão." Aí o outro falava: "O André é bobão." Aí outro vinha: "Ah, o André é trouxa." Aí chegava no meu ouvido uma coisa distorcida. Ou Deus pega as 300 orações ao mesmo tempo dos fiéis, entrega para Maria e fala: "Maria, aqui estão orações dos fiéis. Porque eu sou Deus e eu estou te entregando as orações." Maria não é onipotente, não é onipresente, não é onisciente. Então ela não tem como ouvir as orações. Mas Deus escuta e passa a oração para ela. E é assim que funciona. Eu quero saber como é que funciona essa comunhão dos santos lá no céu, né? Porque o católico romano, apesar de ele nunca ter ido para o céu, ele adivinha como é que a coisa ocorre lá, né? E para isso ele se baseia em alguns textos isolados do livro de Apocalipse, né? Facilmente refutável. Então me diga aí, católico romano, como é que vocês, na sua comunhão de um santo, como é que Maria fica sabendo dessas orações? Deus passa para ela e fala: "Olha, Maria, tá aqui as orações, agora tá lendo? Leu as orações que teus servos pediram? Agora pronto, começa a intercessão, vamos lá." Aí Deus senta no trono dele e aguarda Maria interceder? É assim que funciona? Vamos ver, eu aguardo a resposta dos meus amigos romanistas aí. E se quiserem um debate comigo, ó, só no tete a tete, no Hangout a gente marca, porque digitar não é muito meu forte, não. Não gosto muito de digitar, entendeu? Não sei se é porque eu tô acostumado com as aulas, eu gosto de falar. Meu negócio é falar. Digitar não é muito meu forte, não tenho muita paciência. Então vamos lá. Como é que funciona essa intercessão dos santos? Como é que funciona, como é que Maria sabe da oração? Deus passa para ela, senta no trono e fica aguardando ela interceder? Vamos lá, expliquem para mim, aguardo.